Este canal está aí afixado já. Muito bom conteúdo, são conteúdos curtos. E hoje vamos falar de quem? Vamos falar do grandíssimo Fernando Escartín. Fernando Escartín é o meu corredor internacional preferido dos anos 90. Não é Indurain. Armstrong não conta, porque ok, 99 e tal, coisas e não sei o quê. Epá, mas depois a hegemonia foi para lá dos 2000. Escartín é o meu corredor preferido da década de 90 internacional. É um corredor que não ganhou muito, mas era ainda assim muito, muito querido dos adeptos, nomeadamente em Espanha, não é? Ele, a seguir à era Indurain, na minha opinião, é o corredor preferido dos espanhóis. Como vos disse, não ganhou muito. Tem efetivamente de relevo uma volta à Catalunha ganha. Foi claramente a corrida dele. Fez 4 ou 5, foram 4 ou 5 tops 5, sendo que 2 foram top 3 e uma vitória. Depois, nas grandes voltas, participou em 2 voltas à Itália, fez um top 10. Na volta à França, 5 tops 10, sendo que 2 foram top 5 e um top 3, um pódio. Já lá vamos ao pódio. É neste ano 99 ao qual se refere o vídeo. E na volta à Espanha, 8 tops 10, sendo que 2 segundos lugares. Isto digamos que é o grande sumo da carreira do Fernando Escartín. A particularidade engraçada, que se calhar ao fim dos anos não teve graça nenhuma, é que o Escartín, relativamente a 99, é, no fundo, o corredor número 1 daqueles que não apresentaram problemas com o doping. Portanto, Armstrong, como toda a gente sabe, venceu essa volta à França, problemas com doping. Alex Zulu II, problemas com doping. Portanto, o único que não teve problemas com doping foi o Escartín. E, na verdade, se a União Ciclista Internacional tivesse atribuído um vencedor, o vencedor tinha sido o Escartín. Há aí umas quantas entrevistas até no YouTube e a pergunta vem sempre ao de cima e ele responde sempre de uma forma muito despreocupada: não, já passaram uma série de anos, isso não tem grande relevo para mim. E acho que genuinamente não tem um grande relevo para ele, mas a verdade é que se a União Ciclista Internacional, em vez de se ficar pela não atribuição daqueles anos, e eu entendo porquê, porque iriam ter que estar à procura, sei lá do quê, em muitos anos para atribuir um vencedor. Neste ano de 99, se isso tivesse acontecido, o Escartín tinha ganho o seu tour. Não foi assim, epá, mas isso eu acho que não tira nada daquilo que foi o Escartín para quem gosta dele enquanto ciclista. Um corredor maioritariamente relembrado como um corredor da Kelm. Ele correu em 4 equipas. Eu lembro-me bem dele na Mapei, mas na Kelm, obviamente que todos se lembram dele. Era o corredor que tinha sempre um ar sofrido e corria assim sempre com a cabeça inclinada para a direita, como se fosse desmaiar a todo momento. Era sempre assim. O que eu trago aqui é uma coisa muito curtinha, tem a ver com o Piau Bengali de 99, uma das etapas mais duras desse tour. Digamos que talvez será a grande vitória. Será não, é mesmo a grande vitória no que tem a ver aqui com grandes voltas, num pelotão já riquíssimo. E esta digamos que é a grande vitória do Escartín nestes anos. Eu, entretanto, vou aqui ao chat novamente, porque vocês merecem. Vocês merecem a notícia do Caleb Ewan. Já vi, já lá vou. Já dou uma dica. Ora, ok. 2 minutos de jogo New York com 0, 10. Epá, isso foi uma maluqueira, Carlos. Eu fui vendo o andamento do resultado. Relativamente ao Caleb Ewan, estranho. Eu não gosto de ser polémico, nem com teorias da constipação, mas é estranho. É um bocado estranho. É mesmo um bocado estranho. Enfim, o Cardides continua a dar ali o andamento do resultado, mas sim, eu acompanhei, sim senhora. Aquilo foi a prolongamento. O Brito diz: como passagens totalmente reformuladas e efeitos de iluminação mais realistas, a experiência do Pro Cycling Manager nunca esteve tão próxima da realidade. Sei que há algum texto relativo ao PCM 25, não? El Dani, esperava que agora fosse a hacer un comentario de mi corredor para hoy. Un gran escalador,
Perdía, sí, en el contrarreloj era una porquería. Sí, sí, sí. Era el problema. En los últimos años, un poquito menos, pero era el gran problema. Sí, sí, sí. Isto é que é futebol espetáculo, relativamente ao jogo ali que o Carlos está a comentar. Na W52 Porto, para mim, a minha equipa, Grande Brito, sempre ali, com o seu W52. Como é que é VP Lobo? Não vou ficar muito tempo, mas só vim para dar um abraço. Já valeu. Já valeu. PCM 25, sim, eu calculava que fosse por isso. Maltinha, vamos então ver um pequeno trecho. As imagens não têm grande qualidade, já sabem que eu vou buscar isto ao Arco da Velha e é aquela qualidade duvidosa. Mas fica aqui então, para quem não conhece bem, Escartino, para mim, o corredor mais querido do pelotão internacional espanhol dos anos 90. Siga lá, vamos embora. Fernando Escartín, el surgidor incansable. Siempre estaba ahí con los mejores. Para tudo. O totalista chegou! O totalista chegou 23 meses do Mikezão, o homem que não gosta de ciclismo, joga PCM, mas mesmo assim, 23 meses. Foda-se. Muito obrigado, Mikezão. Mais uma vez, mais um mesinho, 23, presente. Presente. Muito obrigado, my friend. Como é que é? O que é feito? O que é que tu andas a fazer da tua vida? Diz-me coisas. Muito obrigado mais uma vez. Mikezão, sempre presente, 23. Siga. Retorciéndose sobre la bicicleta y tirando de riñones, pero nunca remataba. Eso cambió durante el Tour de Francia de 1999. Sempre com a cabecita ali à direita, sempre. Sempre. Oi, para, é o Brito e a do apoio. Obrigado, Brito. Ah, pois estás a voltar, é verdade. El escándalo del año anterior con el Affair Festina habían cumplado a Marco Pantani como ganador. Pantani había derrotado en la alta. Aqui é um bocado, digamos que o contexto do Tour 99, em que o Pantani era um dos apontados, mas houve ali o problema do giro, em que ele é desclassificado ali quase no final, prontinho para vencer esse giro, e não vai à volta à França 99. Jan Ullrich era o principal favorito, que tinha ganho no ano anterior, acaba por fazer um tour mediano. E Armstrong vinha de um período em que estava encostado por causa dos problemas do cancro, e não contava sequer para a história. O Armstrong é uma surpresa neste ano de 99 para o Tour, não contava mesmo para a história. À entrada deste Tour, o grande favorito era mesmo Ullrich. Não sei se alguém aí se recorda disto, mas o Ullrich era o gajo. Montaña al que parecía candidato a dominar el ciclismo mundial durante la primera década del siglo XXI, el alemán Jan Ullrich. Y ambos partían como máximos candidatos al triunfo. Os maiores candidatos eram estes dois, Pantani e Ullrich. O Pantani, como vos disse, hay que dizer, 1999 en sus manos, fue expulsado de la Corsa Rosa a las pocas horas de su victoria en Madonna de Campigli. Epá, eu posso pôr legendas, mas isto é muito a mau. Pá. As legendas disto é muito a mau. Mas pronto, ficam aí, para as ordens. Donde arrancaba ese año el Tour de Francia. Jan Ullrich, por otro lado, se había caído disputando la Vuelta a Alemania y no sería tampoco de la partida. Se presentaba la edición de 1999 como una de las más abiertas desde mediados de los 80. Sonaban nombres como el del veterano suizo Alex Zule, el español Abraham Holland. Zule acaba por fazer segundo, Abraham Holland, desilusão, né? Como é que é? El único podium del año anterior, el americano Bobby Julich, partía como una de las mejores bazas. Bobby Julich, vejam. Confiaba realmente en Fernando Escartín, un corredor muy regular. Un abrazo, En 1995, haciendo entre los 10 primeros de todas las carreras de 3 semanas en las que participaba, y que además se había desprendido de su fama de mal rematador. Y esa temporada se había impuesto ya en 2 etapas en la Vuelta a Asturias y otras 2 en la bicicleta vasca. Grande Escartín, pá, curtia tanto este homem. En el que nadie confiaba tampoco era en el tejano Lance Armstrong. Armstrong não contava, vinha de um período negro da sua vida. Un cáncer testicular que había hecho peligrar su vida y su carrera profesional. Lance había mutado en corredor de 3 semanas, perdiendo peso y poniéndose en manos del Dr. Ferrari, um italiano de fama Dr. Ferrari, grande Carreiras, bem-vindo! Como é que estamos, meu menino? Muito obrigado por trazer essa maltinha. Essa live, como é que foi? Tenho de dar aqui uma pausa. Como é que estamos, meu menino? Last night, siga, boa noite. Boa noite, Carreiras, como é que estamos?
E faca, olha eles todos. Olha o Carreiras e seus muchachos. Como é que estamos, pessoal? Estamos aqui a ver uma coisinha curtinha do Escartino. Fernando Escartino. Grande corredor ali da segunda metade dos anos 90. Bruto, 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 bruto. Escartino. Bem-vindos, pá. E Carreiras, muito obrigado mais uma vez. Grande Orvalho! Como é que estamos, o menino? Lance Armstrong, un corredor prácticamente descartado para la práctica del ciclismo, había arrasado en las 2 primeras semanas de carrera. Daqui, como eu estava a dizer, o Armstrong não vinha nada favorito, era mais um. En la segunda etapa, el paso de Goa Obrigado, Carreiras, mais uma vez, pá. que había hecho perder una gran cantidad de minutos a Alex Tull. Isto é que é uma queda, pá. Esa pérdida de tiempo lo había descartado completamente para la lucha por la general, y la jornada con llegada en el mítico puerto de Alpe d'Huez no había provocado ninguna alteración en el orden de la carrera. Lo que sí se había visto fue que Fernando Escartín, el corredor de Kelme, tenía muy buenas piernas, optando hasta el final por la victoria de etapa. En ese momento se encontraba en la clasificación general a más de 8 minutos, pero la etapa de Pio Ngalí la tenía marcada a fuego en su mente y en su cuerpo. Iba a ser ahora o nunca. Una inmolación como hacía mucho que no se veía. Olha lá o perfil. É tão bom. Era bom agora para a gente fazer ir no multi. Jesus! Isto era brava. Foi a grande vitória do Escartino nas grandes voltas. Los Alpes, la carrera se adentra en la zona favorita para los escaladores españoles. Allí donde el nombre de los Fuente, Ocaña, Delgado, Indurain, Cubino, Manzaneque... Só nomes gigantes, pá, do ciclismo espanhol, todos eles. Si miras la historia de la carrera, las llegadas a Luchón, Po y Luz Ardiden han tenido casi siempre nombre español. La llegada de este año es en un puerto inédito, la estación de Pio en Galí. Pero antes se suben 5 É uma estação de esqui, mais uma. Ares, Menté, Portillón, Peiresur y Valurón. En las 3 primeras cimas se produce alguna escaramuza y dejan por delante un grupo nutrido de corredores entre los que hay varios representantes del equipo Kelme. Parece que la táctica del equipo español es tener hombres... Aqui já tínhamos Armstrong com a amarela, portanto já tinha começado a fazer cenas, já não era propriamente alguém que não ia ali para ganhar. Algo inusual y que raramente se repetirá durante los años siguientes. Pero ese día solo aguantan Tyler Hamilton y Kevin Livingston, a la cabeza del ya pequeño pelotón. Por delante, en el grupo de escapados, Escartín tiene 2 compañeros. Vamos ver aqui também o Viranco, sempre de camisola das bolinhas, né? Na altura, na Polti, portanto, já depois do escândalo Festina. En la localidad de San Aventín, Fernando Escartín se va hacia adelante. Es el kilómetro 113, quedan 60 hasta la meta. El líder de la montaña, Richard Virenque, y el segundo a la general, Alex Zule, ni se inmutan. Ángel Casero, con el maillot de campeón de España de fondo en carretera, hace amago de seguir, pero se detiene. Quizá es una apuesta demasiado arriesgada, pero para ganar, los grandes se la tienen que jugar desde lejos. Nada, isso mesmo. Salta el suizo de la Mercatone, Logan Dufaux, y se forma un trío que completa el corredor de seguros vitalicio, Curro García. Epá, olha, eu Carreiras foi a altura do ciclismo que mais gostei de ver. Eu também era a altura que eu estava mais apaixonado, não vou negar. Hoje gosto muito de ciclismo, mas a altura que eu vivi isto mesmo à doido foram os anos 90. Os anos 90 eu vivi mesmo isto muito, muito à doido. E tenho grandes recordações destes anos de voltas, tanto de voltas a Portugal como as grandes voltas e principalmente o Tour, que era aquilo que ainda assim tinha uma cobertura melhor, ou seja, era aquilo que ainda chegava com mais qualidade aqui a Portugal. Portanto, estávamos a viver outro tipo de era, onde não tínhamos aqui hipótese de ver as etapas todas, e nem que fosse os últimos 30 ou 40 quilómetros. O Tour já se conseguia ver, mas, por exemplo, as outras grandes voltas, houve muita grande volta destes anos, Espanha e Itália principalmente, que chegava-te o resumo à noite, ponto. Ao fim de semana lá podia haver um direto, ao sábado e ao domingo no Desporto 2 no segundo canal. Agora, não eram coberturas como são hoje, eram coisas completamente diferentes. A única volta que tinha uma coisa parecida, que não era bem, porque se calhar nunca tinhas mais do que 2 horas de transmissão, era mesmo a volta a Portugal. O resto era mais difícil, mas foram anos para mim, para a minha vivência, foram mágicos. Entre el terceto y los escapados. Es el momento de Pipe Gómez, que se pone a tirar hasta la pancarta del premio de montaña y encabeza el descenso del grupito delantero.
Em termos de quantidade de público, depende. Já se via, em muitas etapas já se via aquela cena de se a moto não abrisse à frente, havia complicações. Isso era uma coisa que já se via. Se calhar aqui neste vídeo em particular não se vê, mas por exemplo a subida de um Alpe d'Huez era sempre uma subida muito complicada a esse nível, pá. Se não fosse a moto a abrir caminho, aquilo dava chatice. Aí não consigo fazer um comparativo, porque eu até acho que era mais ou menos a mesma coisa. Aí acho que era mais ou menos a mesma história. Agora, por exemplo, clássicas como Flandres, as Ardenas todas, esse tipo de o Roubaix, eram coisas que não chegavam cá. Portanto, não há um comparativo para se conseguir comparar à séria aquela quantidade de gente, por exemplo, que mete uma Flandres, que é impressionante. As coisas não chegavam cá, nem sequer tinha expressão. A não ser, eu acredito que se houvesse um corredor português mesmo bom na altura, nesse tipo de terrenos, que a coisa chegasse cá, por inerência da atenção de ser um corredor português. Mas não, as coisas não chegavam cá. Até te digo, a minha menos, digamos, disposição para ver clássicas também veio muito desse processo de não haver uma cultura em Portugal, em termos de transmissões, para esse tipo de provas. Então, é uma coisa que eu aprendi a gostar já muito mais tarde. E claramente que é por aí. Agora, em termos de público, eu vi muitos Alpes d'Huez que, se não fosse ir a moto à frente, era caótico. E destes anos, portanto, não sei se seria mais ou menos, não consigo quantificar-te. Se calhar aqui não dá jus à época, mas não sei se seria mais ou menos. Hoje em dia também não tens muito mais que 2 horas da grandiosa. Sim, em questão de volta a Portugal, está mais ou menos na mesma Last Night. O que cresceu foram as transmissões da Eurosport nas corridas internacionais. A volta a Portugal está mais ou menos na mesma, sim. Com el maillot amarillo, a pesar del ritmo de los gregarios de Armstrong, supera ya el minuto y 45 segundos. La carrera está lanzada y comienza el descenso. Quedan aún por delante 2 colosos, Barulón y el final en Pio Engali. Malta, vejam mais coisas deste canal que têm cenas muito giras. É tudo vídeos curtos, entre os 10 e os 20 minutos, mas coisas muito boas. A los pies de Barulón, la distancia sigue aumentando. Más de 8 minutos es la distancia que separa al norteamericano de Dufault y Escartín. En realidad no son un peligro real, pero al maillot amarillo se le nota bastante incómodo. Ainda assim, o Armstrong aqui, esta é a subida final, coisa pouca com setores também de pouca inclinação, mas o Armstrong vai recuperar muito tempo, ainda assim vai recuperar mesmo muito tempo. Y medio de ascensión. Una cima grabada en la memoria colectiva del aficionado español, con el final de etapa del año 1991, donde Mas é uma subida medonha do Escartín. Español de todos los tiempos. En esta edición de 1999 es un puerto de paso, pero su dureza se nota a poco de comenzar la ascensión. Los arreones por detrás de Virenque y el mismísimo Andam eles todos sem capacete, né? Típico da altura. También se descuelga Abraham Olano. A menos de 6 kilómetros de la cumbre, Fernando Escartín se la juega definitivamente. Abraham Olano, ¿qué tienes a decir de Abraham Olano, Dani? Dime tu opinión. El que fuera humilde gregario de Tony Rominger, el hombre de la mala suerte, el eterno. Aqui há uma referência certa. Ele foi nos anos de Mapei o gregário principal do Tony Rominger, que foi um dos principais corredores desta época. Não venceu a volta à França, mas tem voltas à Itália e voltas a Espanha vencidas. Foi um grande corredor desta altura. E o Escartín foi o grande gregário de Rominger. Depois foi a aposta da Kelmo para líder. Portanto, aquilo que a Mapei nunca lhe deu, a Kelmo deu-lhe, na minha opinião, bem. Apesar de lá está, sempre muito boas classificações. Infelizmente, poderia ter vindo este Tour se o UCI tivesse, em vez de não atribuir vencedor, se o tivesse feito, era Escartín que tinha vencido. El eterno sufridor está a punto de conseguirlo. Es su momento. En los primeros kilómetros de descenso, Escartín ya es segundo en la clasificación virtual de la carrera. El podio con el que tanto había soñado. Esta etapa é o que lhe dá o pódio desta volta à França. É o único pódio da volta à França para ele. Definitiva de Armstrong, que ataca y deja atrás a Zule y a Virenque.
Más de un minuto a Dufaux. Esta volta à França acaba com Armstrong na frente, Zul em segundo e Escartin em terceiro. Cuando termina el descenso, quedan 16 kilómetros todavía hasta meta y la ascensión final. Reza a história que, à época, no pódio desta volta à França, o único que não teve problemas com doping foi o Escartin. Isto reza a história, né? Eu não estava lá no quarto dele para ver se ele picava ou não picava. Né? Especulação, né? Álvaro Pino le pide que regule. ¿No te gustaba, Dani? ¿Olano? Ok. A mí no me gustaba mucho. Sí, tiene un gran contrarreloj, pero probablemente ha sufrido un poco por la comparación con Indurain. Ha sido el gran malo de Olano. Se ve venido a una otra época del ciclismo. Es probable que haya tenido una otra imagen, una otra suerte. La situación de cambiar el tiempo con Indurain no ha sido buena para Olano. Pero a mí no me gusta mucho. O problema não foi esse, Carrão. É óbvio que há aí um problema. Que é perceberes quem estava e quem não estava. E neste ano tinha sido fácil. Porque problemas de doping com Armstrong, bota para o lado. Problemas definidos de doping com Zul, bota para o lado. Não há problemas de doping com o Escartin, atribuído. E os outros anos? Houve anos que eu não sei se o top 10 tinha alguém que naquele ano, ou seja, nas amostras daquele ano que foram vistas depois, não tivesse tido problemas. O grande problema foi esse. E eles não podiam tratar um ano de uma maneira e os outros anos de outra maneira. Portanto, eu acho que ainda assim, obviamente que tiveram a opção mais correta e a mais fácil e a mais lógica. Mas também, houve anos aqui que eles estavam tramados. Neste até nem tinha sido muito mal. Mas noutros anos tinha sido completamente bizarro. Né? Onde é que eles iam arranjar um vencedor? Era complicado. Está cada vez más. Sí, lo sé, Dani, que tiene una vuelta, sí. Es el momento del maillot amarillo. Es la gran victoria de Olano. El campeonato del mundo también. Y conseguir la victoria parcial. La dureza del puerto es cada vez mayor. Escartin está empezando a notar el esfuerzo. Sube dando bandazos, golpeando con rabia los pedales, casi notando el aliento hambriento de Armstrong en su cogote. El americano alcanza a Dufaux a 5 kilómetros de meta. El final de etapa não pode ser mais interessante. Aqui é quando o Armstrong ainda recupera bastante tempo. Mas já ninguém tira a etapa ao grande Escartin. Sempre com a cabecita para o lado direito, sempre a sofrer. Líder da montanha e com Alex Zülle. Es el momento de ir descontando metros, 3.000 larguísimos metros. Por detrás sigue habiendo escaramuzas, pero eso ya no importa. Lo que importa son los 2.000, los 1.500, la pancarta del último kilómetro, y el último medio kilómetro es cuesta abajo. Son 2 minutos todavía de ventaja, suficiente. La victoria está en su mano. Por fin, después de tantos segundos y terceros puestos, después de muchos sinsabores y desgracias. Sempre muito competitivo, sempre com os da frente. Sempre. Este homem, nesta altura, estava sempre com os da frente, sempre. El equipo que confió en él como líder cuando en el Mapei no le quisieron. Fernando Escartin por fin, hoy 20 de julio de 1999, ha conseguido su primera victoria de etapa en el Tour de Francia. El de Viescas se colocaba segundo en la general. E pronto, o Master aqui. Esta é a classificação final deste Tour, com o Escartin a 10 minutos, né? Mas o Escartin estava sempre na guerra. Estava sempre na guerra. Se te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale a me gusta. Si quieres colaborar con nosotros, puedes ayudar. Eu aqui vou deixar rolar até ao fim, porque este canal merece que a malta vá lá dar um followzinho, pá. E esta é uma das pequenas histórias do Escartin. Havia aqui muito mais que eu pudesse falar sobre o Escartin. Não tenho um vídeo preparado na internet que me permita. Teria eu que o fazer. Para já não há tempo para isso. E agradecer mais uma vez aqui este canal espanhol, que para mim tem o melhor vídeo sobre o Escartin nestes moldes. Depois há uma série de entrevistas. Y quiero decir aquí, si el canal quiere que vaya a retirar el vídeo, yo voy a retirar si hay algún problema, ok? Pronto, lá estou eu com o meu português, com o meu espanhol de Portugal.
Mas pronto, é isto mesmo. Pá, retirar estes vídeos a estes canais do YouTube que fazem os seus próprios conteúdos custa-me um bocadinho mais do que propriamente pegar na RTP, dizer eu amo vocês e siga. É um bocadinho diferente. Portanto, malta, está aqui contada a história do Escartine aqui no Tour de 1999.